As Escrituras como um caminho de vida. Todo o ensino espiritual revela que devemos viver não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:40. Que, é claro, significa toda a palavra de Deus que nós podemos receber, cada palavra de Deus que podemos ouvir. Dizem que Deus não está no redemoinho, Deus está na voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. O poder de Deus não é externo a nós. O poder de Deus está dentro de nós. E o poder de Deus deve revelar-se dentro de nós e fluir de nós. Se quisermos ter contato com Deus e receber a palavra de Deus em nós, deve ser por meio de nossa consciência. E para que isso aconteça, deve haver em nós um estado de receptividade edificado. Fomos tão condicionados que podemos ouvir todos os ruídos externos. Podemos ouvir tudo o que está acontecendo fora de nós, mas não podemos ouvir aquela palavra que está sempre se comunicando, até que desenvolvamos um sentido interior, um sentido receptivo de escuta, até que essa voz mansa e delicada possa irromper, e então, por meio dela, recebemos a transmissão de Deus por meio da qual devemos viver. Nos anos em que estamos desenvolvendo essa consciência espiritual, seguimos a prática de permanecer na palavra da verdade até chegarmos a um ponto em que não é mais um processo intelectual, mas uma consciência intuitiva dentro de nós. As Escrituras nos foram dadas porque uma necessidade foi sentida, e isso resultou nas Bíblias do mundo. Métodos antigos de revelação da sabedoria das Escrituras. Nos primeiros dias, quando muito poucas pessoas sabiam ler ou escrever, habilidades reservadas apenas para muito poucos, a maior parte dos escritos que existiam e eram conhecidos pelo povo, exceto aqueles relacionados às artes e ciências, eram de natureza escriturística ou religiosa. Entre os estudiosos que viviam em mosteiros, era possível viver sem a palavra escrita, porque eles tinham um contato próximo com a palavra das Escrituras, que era falada e ouvida dia após dia, noite após noite. Mas parte de seu trabalho era preservar as Escrituras antigas, copiando-as à mão e iluminando-as com uma arte rara. Esses manuscritos, contendo a sabedoria das Escrituras de todos os tempos, circularam entre os relativamente poucos que sabiam ler. Uma das maiores emoções de todas as minhas viagens veio a mim em Damasco, onde eu vi no museu uma sala inteira que fazia parte de uma sinagoga hebraica que existia por volta de 200 anos depois de Cristo e foi encontrada enterrada a algumas centenas de quilômetros de Damasco. Quando o edifício foi desenterrado, foi possível mover as paredes pintadas à mão e o teto intactos para Damasco e colocá-los juntos como uma sala. Cada uma das pinturas nessa sala representa uma cena da Bíblia ou conta uma história da Bíblia, e elas foram importantes para a iluminação espiritual das pessoas daquela época, porque não havia Bíblia impressa naquela época. Havia apenas os manuscritos transmitidos pela Terra Santa. No entanto, essas histórias eram exatamente como nos são dadas nas Escrituras hoje, e as pinturas ainda estão lindamente preservadas. Apesar do fato de que apenas alguns tinham conhecimento de leitura e escrita, no entanto, sempre que possível, esses manuscritos foram distribuídos e imagens apresentando as histórias das Escrituras foram desenhadas ou pintadas e tornaram essas verdades disponíveis para muito mais pessoas do que as que eram capazes de ler. Por que os homens deram suas vidas a este grande trabalho de colocar as Escrituras diante do povo? Era porque era considerado importante que as pessoas aprendessem a viver não só cultivando, construindo ou fazendo qualquer outra coisa, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus, e revelar a mensagem das Escrituras por meio de manuscritos e arte era sua maneira de ensinar. Não é significativo que o primeiro livro impresso com tipos móveis foi a Bíblia? Não nos diz a importância que homens eruditos, dedicados e religiosos davam às Escrituras?
Auxílios para o estudo da Bíblia. Centenas e centenas de milhões de cópias da Bíblia foram distribuídas, mas a familiaridade gera desprezo. Ficamos tão acostumados a possuir uma Bíblia ou encontrar uma disponível por $1 que, no geral, a maioria das pessoas perdeu sua apreciação da Bíblia. Não que quase todo mundo não possua uma, mas quão poucos a apreciam o suficiente para estudar sua mensagem e aplicar seus princípios. No entanto, não apenas possuir uma Bíblia, mas também saber como estudá-la é a maneira pela qual podemos aprender a viver pela Palavra de Deus. Por causa disso, os estudiosos não medem esforços para preparar concordâncias, classificações temáticas para o estudo da Bíblia. Com o uso de uma concordância, toda a Bíblia é aberta a qualquer pessoa que esteja pesquisando, porque não é um assunto ou uma citação que uma pessoa possa querer pesquisar na Bíblia que não seja encontrado. Não há um assunto sobre o qual ela não possa construir para si 6, 8 ou 10 passagens da Bíblia para viver. Qualquer um ficaria surpreso com os tesouros que há na Bíblia ao sentar-se para pesquisar uma concordância. Se pegarmos a palavra proteção, a palavra cuidar, a palavra amor, a palavra vida ou a palavra oração e passarmos pela concordância, veremos o que a palavra de Deus pode fazer, uma vez que nós a tenhamos embutido e incorporada em nossa consciência. O reino de Deus está dentro, é interior, mas é encoberto por séculos de pensamento e vida materialistas, que trouxeram uma sensação de separação de Deus. Não trouxeram de fato separação de Deus, mas apenas um sentimento de separação de Deus. O homem e Deus não estão separados. Jesus não disse que o reino de Deus estava a 200 bilhões de anos-luz de nós, ou em um lugar chamado céu. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não está no alto e o reino do diabo não está embaixo, mas o reino de Deus está dentro de nós. E em nosso senso de separação, o reino do inferno também está dentro de nós, não muito longe de nós. Quando temos essa palavra da Escritura em nós e sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, encontramos 10 milhões de milhas de espaço anulados para nós. Não olharemos então para fora de nós mesmos, nos perguntando como entrar em contato com Deus ou como trazê-lo para nossa experiência. Vamos relaxar com esta afirmação: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Não está nem aqui nem ali, está dentro. E com esse relaxamento, quase instantaneamente, uma consciência assume o controle, um toque real que vem a nós do Pai interior. Converter-se e viver pelas Escrituras. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18:32. Se examinarmos as Escrituras, aprenderemos não apenas dos grandes profetas hebreus, mas de Jesus, João e Paulo, que Deus não tem prazer em nossa morte, que se nos afastarmos de nossos caminhos materialistas, do modo de vida pecaminoso, viveremos. É a missão do Cristo curar os enfermos, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos e perdoar o pecador. Não é função do Cristo condenar pecadores ao inferno. Não é função do Cristo condenar pecadores ao limbo ou a qualquer outro lugar onde a ignorância tenha decretado que a humanidade deveria ir. Mas antes, a função do Cristo é perdoar pecadores e curá-los, não julgá-los, criticá-los ou condená-los. Não é verdade que Deus envia doenças aos seus filhos ou os envolve em acidentes automobilísticos a fim de levá-los para casa com Ele. Um estudo das Escrituras provará que nada disso é verdade. Se permanecermos na palavra de Deus, os males do mundo não chegarão perto de nossa morada e daremos frutos abundantes. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará sob a sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, 1. O mal se torna parte de nossa experiência porque não moramos no abrigo secreto do Altíssimo. Não permanecemos conscientemente em nossa unidade com Deus. Não reconhecemos que,
A menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, 1. O fracasso não vem porque Deus deseja nos ensinar uma lição. Não vem porque estamos sendo punidos por algo. O fracasso só vem porque não vivemos, nos movemos e temos nosso ser no reconhecimento de que não podemos construir uma casa, não podemos construir um negócio, não podemos construir nenhum sucesso permanente, exceto que o Senhor o construa para nós. Visto que o Mestre disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. João 5:30. Quanto mais devemos perceber que não podemos começar o dia até que estejamos investidos com o poder do alto? Não irei a este mundo antes de vestir sobre mim a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, a verdade. Como foi apontado na carta de Julho, a verdade revelada é virtualmente a mesma em todas as escrituras conhecidas pelo homem. Todos os grandes princípios que encontramos no Testamento hebraico são repetidos no Testamento cristão, e muitos deles também podem ser encontrados nas escrituras hindus e chinesas. Existe apenas uma verdade, e essa verdade foi revelada aos homens de todas as partes do globo que foram receptivos e responsivos à palavra de Deus. Quando a receberam, era sempre a mesma palavra de Deus, porque só existe um Deus. Quando Deus falou com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, não poderia ter sido um Deus diferente daquele que falou com Jesus, João ou Paulo. E se há apenas um Deus, esse mesmo Deus deve ter falado com Buda e Lao Tzu. Há apenas um Deus e apenas uma verdade. Mas as pessoas em diferentes séculos e em diferentes partes do mundo ouviram essa verdade revelada, e a verdade revelada a eles se tornou as Escrituras como as conhecemos hoje. Um famoso teólogo disse que não basta ler ou falar sobre Deus, mas que todo indivíduo deve ter uma experiência de Deus, e isso é possível. Ele ainda disse que Deus não está confinado ao cristianismo, nem à igreja organizada, mas que Deus é Espírito, disponível a todos os homens e para ser experimentado por todos os homens. Isto realmente tira Deus do tempo e do espaço e o torna universalmente presente, onipresente, onde quer que o homem possa estar, em qualquer época, em qualquer tempo e de qualquer cor. Essa, claro, é a essência da mensagem do caminho infinito, porque sem essa capacidade de receber a palavra de Deus em nossa consciência, que possibilidade há de vivermos em obediência aos ensinamentos do Mestre? Se não podemos receber a palavra de Deus, se não podemos ser guiados, instruídos e dirigidos por ela, como podemos viver por ela? A barreira para nossa experiência individual de Deus é, obviamente, um egoísmo inerente que veio a nós não por culpa de ninguém, mas através de séculos de vida separada e à parte da experiência real de Deus, vivendo não a partir da experiência em si, mas apenas por sermões ou livros. É por isso que temos dificuldade em nos abrirmos a uma receptividade interior àquela voz mansa e delicada que está dentro de nós e que nos espera para nos alimentar e vestir, curar, nos levantar dos mortos, apagar todos os anos devorados pelos gafanhotos, Joel 1:4, e nos purificar de nossos pecados do passado, da mesma maneira que o Mestre fez. Nem eu te condeno, vai e não peques mais, João 8:11. Não deve haver um período probatório no inferno e nele sofrer as fúrias infernais, mas sim um perdão imediato, perdoando e sendo perdoado. Amor como ato. Você deve se lembrar que o maior poder na terra, no céu ou no inferno é o poder do amor, mas o amor não é uma emoção, o amor não é uma palavra, o amor nunca pode ser expresso em palavras, o amor é um ato. Na verdade, as próprias palavras "eu te amo" podem estar encobrindo o oposto. Uma palavra falada de amor não tem mais relação com o amor do que falar a palavra Deus tem relação com Deus. Ninguém jamais conhecerá a Deus dizendo Deus,
e ninguém jamais amará dizendo amor. O amor é um ato, e não apenas um ato, é uma série de atos. Deve ser amor em ação, o que significa cuidado, consideração, perdão, atenção, cooperação e benevolência. Foi expresso por Paulo da mesma forma, quando disse que, de todas as coisas importantes, a maior é o amor. Sim, a maior é o amor, mas não a palavra amor, e sim o ato de amor. Como sabemos isso pelas Escrituras? O Mestre falava muito pouco sobre o amor, exceto para nos admoestar a amar ao Senhor de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas falou muito sobre o amor em ação quando falava do perdão, quando ensinava a importância de alimentar os famintos, de curar os enfermos, de visitar o prisioneiro e consolar o enlutado. Nada disso tinha a ver com a fala. Tudo isso tinha a ver com a ação. Porque eu tive fome e vós me destes de comer. Eu estava com sede e vós me destes de beber. Eu era um estrangeiro e vós me acolhestes. Nu e me vestistes. Eu estava doente e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Mateus 25, 35, 36. Se olharmos para a vida de Jesus, veremos que quando a mulher pecou, ele a perdoou. Quando as multidões estavam com fome, ele as alimentou. Quando Lázaro estava morto, ele o ressuscitou. E tudo isso não tinha nada a ver com palavras, tudo tinha a ver com atos. Os metafísicos têm acreditado totalmente que quando eles pensam, declaram ou leem orações, afirmações ou tratamentos, haverá uma resposta de Deus. Mas não há resposta de Deus, exceto no cumprimento das leis de Deus. Não é suficiente sentar-se e desejar ser curado. Não é suficiente sentar-se e desejar que o Senhor Deus desça de seu santo templo e providencie tudo para nós. Não vai acontecer desta forma. À medida que nos abrimos para a percepção e a realização de Deus, temos que agir como se fôssemos filhos de Deus e colocarmos em prática as leis de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Essas palavras não são orações, são mandamentos. E quando esses mandamentos são obedecidos, ocorre o cumprimento, a realização. A oração é uma atividade, é a atividade da alma, da mente e do corpo. Todos os três devem trabalhar juntos no cumprimento dos mandamentos. O jejum que escolhi. O hebreu jejua do nascer ao pôr do sol. Na verdade, essa é uma boa ideia, mas especialmente se for feito da maneira que é exigida no antigo templo ortodoxo. Ir ao templo pela manhã e ficar lá o dia todo, jejuando, orando, refletindo, pedindo perdão pelos pecados. No momento em que uma pessoa sai do templo à noite, todos os seus pecados já foram perdoados. E ela começa como uma lousa limpa, mas não uma lousa limpa para sair amanhã e começar tudo de novo. Isso não seria realmente oração, isso não seria expiação e nem jejum. Mas se em um certo dia você e eu chegarmos à conclusão de que nossa vida não foi vivida de acordo com a expressão mais elevada do que conhecemos sobre o amor, e gostaríamos de começar de uma base mais elevada, então podemos chegar a um dia de jejum, um dia de oração, ou pode ser um dia de festa. Se dentro de nós houver a compreensão, cheguei ao fim de uma era, cheguei ao final de um episódio, cheguei ao fim desta fase particular da minha vida e estou começando de novo. Então jejuamos. Nós nos arrependemos, estamos nos abstendo desses velhos métodos e agora começamos de novo. Naquele dia, tivemos nosso dia de expiação e fomos perdoados. Isaías deixou bem claro que jejuar, orar, flagelar nossa alma ou ascetismo de qualquer tipo não é nada. Nada se for feito por qualquer outra razão que não uma. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo?
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 6-8, 10-11. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Isso é viver uma vida de oração. A principal função do caminho infinito é revelar, por meio do discernimento das Escrituras, um modo de vida espiritual e, então, ajudar aqueles que o desejam alcançá-lo. Eles não podem alcançá-lo por conta própria. Alguém deve apresentar a eles a atividade espiritual do Cristo, que os capacitará a atingi-lo, pois nenhum homem por seu próprio poder pode alcançá-lo. Deve haver a atividade de uma consciência espiritual interior. Isso é trazido a nós por um professor, praticante, livros, escrituras ou que quer que nos eleve em consciência ao ponto de receptividade interior ao Cristo.